Fala um pouquinho, né? Quem que é Adriano Silva? Era uma criança com 4 anos de idade, aproximadamente, quase fazendo 5, que tinha um amigo que treinava karaté. O pai dele pagava para ele ter aulas particulares com um professor de zen budismo, que dava aula de zen budismo. E esse meu amigo começou a treinar e como ele era amigo do dia a dia, quando a gente vinha da escola, vinha juntos. Quando eu ia para a escola, o pai dele também acompanhava o pai dele. E ele teve a oportunidade de pegar, né? O pai dele tinha condição financeira e eu não. Meu pai tinha uma loja, uma pequenina loja de móveis e fabricava colchões em Portugal em 1955 aproximadamente. E então tive a oportunidade de ir com esse amigo e comecei a frequentar. Via o treinamento, tentava imitar, ficava quando chegava em casa tudo que ele fazia. E de tanto ir assistir às aulas, teve um dia que o sensei, o professor, falou assim para mim: amanhã você vai vir, mas vai vir com uma roupa de treino, porque você vai começar a treinar. Eu falei: mas eu não tenho condição financeira, meu pai não tinha. Ele falou: não, eu estou precisando de alguém que acompanhe ele, que faça os movimentos junto com ele, então você vai ser o meu ajudante. Por brincadeira, só para eu não desistir, né? Na cidade do Porto, com 4 anos de idade. E aí comecei a minha história. Treinei 1 ano com esse meu amigo, 2 anos com esse meu amigo. Aí e depois o professor teve que viajar, saiu e foi para a Holanda e a gente ficou sem professor. E eu nunca parei. Sempre comecei a fazer. Isso você já tinha 8 anos de idade, 7 anos? Isso aí, aproximadamente, 7 anos. E comecei e nunca mais parei. Uma época treinava sozinho, outra arrumava amiguinhos para treinar comigo e as coisas foram acontecendo. Treinei karaté, treinei judô, treinei jiu-jitsu, treinei boxe, treinei kung fu, treinei ninjutsu, enfim. Eu devo ter uns 15 diplomas de várias artes marciais nessa minha vida marcial. Tudo como faixa preta. Começou muito cedo? Muito cedo. E quando o professor viajou e você tocou o barco, mesmo sem o professor, teve disciplina para dar sequência nos treinos tão jovem? Teve, porque eu sabia fazer aquilo. Durante 2 anos eu repetia aqueles movimentos todos. E depois, para não treinar sozinho, eu sempre arrumava um amiguinho ou outro que queria treinar comigo. E assim foi, tá? Fui treinando. Quando tinha aproximadamente 15 anos, comecei a treinar boxe também, e em Portugal, né? E treinei até, se eu não estou em erro, até aos 17 anos, treinei boxe e treinando, fui conhecendo outros professores, outras artes marciais e sempre querendo aprender. A minha ideia era aprender. Até que um dia me chamaram para ir para o exército. Fui obrigado em Portugal. A partir dos 16, 17 anos, seja obrigado a ir para o exército. E me mandaram para Angola, para ir servir em Angola. Aí quando eu cheguei em Angola, eu senti, na verdade, que tudo aquilo que eu aprendi durante tantos anos... Você viu que não servia como defesa pessoal. Mas, e quando você começou a treinar tão cedo, né? Você chegava em casa, o seu pai tranquilo quanto a isso? Não, o meu pai nunca ligou. Sinceramente, o meu pai não era aquele cara muito preocupado, tá? Mais tarde, quando eu tinha já, acho que era 29 anos, é que ele começou a ter noção daquilo que eu tinha aprendido
porque eu comecei a ficar muito conhecido, comecei a dar aula na Holanda, na Alemanha, na França, na Bélgica. Na Europa, né? Na Europa, né? Na Europa é tudo perto. E aí eu comecei a sair na mídia, nas revistas. Aí ele teve noção de que realmente o filho dele era um cara conhecido mundialmente. Mas tudo isso foi por você e o professor? Foi você assistiu comigo uma aula, pelo professor. Eu assistiu comecei uma aula comecei de graça, porque não tinha condição, né? E depois a vida foi me levando, foi me encaminhando, outras pessoas. Fiz também luta greco-romana, treinei bastante o movimento e fui indo. E eu fui. E depois o espírito tomou conta de mim. Eu adorei, eu me senti muito importante, comecei a sentir liberdade. E eu vi que os meus amiguinhos já me tratavam diferente. Já não era mais o menino que tomado aqueles cocos. E aí? Tá, não era mais aquele baixinho, já era um baixinho, mas que sabia lutar. Então já era um cara diferenciado. E como na minha rua sempre tinha 1 ou 2, 3 que queriam treinar comigo, queria fazer movimentos comigo, isso aí também me ajudou. Então na escola sempre não tive problema de bullying por causa da minha altura, que já não sou grande. 1,61. Então não tive problema absolutamente, pelo contrário, eu tinha muitos amigos que queriam ficar comigo. Quando eu cheguei no Brasil, eu fui o primeiro cara a fazer vale tudo em São Paulo, não tinha ninguém. Você pode ir para a mídia, não tinha ninguém, não existia ninguém que fizesse vale tudo. Os primeiros eventos de vale tudo foram feitos por mim no Ibirapuera. Isso aí há 30 anos atrás, então, antes do vale tudo. 90. Então, assim, eu fui dos primeiros, nossos eventos era aberto. Aí até me perguntar, mas por que você, essa luta do português maluco, o cara que não, onde é que já se viu, bate sem luva, dá cabeçada, cotovelada. Era pancadaria mesmo. Era pancada mesmo, de verdade, né? Pancadaria. E então eles falam, aquele português maluco, meu Deus do céu, onde é que já se viu o cara? E depois começava a fazer muita demonstração, né? Nos espaços públicos. Então eu levava telhas, quebrava telha com a cabeça, com o cotovelo, dava saltos por cima de 4, 5 caras para quebrar uma telha que estava do outro lado, fazia muita loucura. Uma vez os alunos viram aquele cara que fazia filme com o rock, aquele russo, Lenguruba, um negócio tem assim um nome diferente. E viram ele quebrar 3 barras de gelo fazendo uma demonstração e chegaram para mim, mestre, você faz isso? Eu falei, não. Você não faz? Eu falei, não. 3 para mim é bico, eu quebro 6. Não, isso não acredito, não sei o quê. Pô, o cara tem 1,92 m de altura, quebra 3 barras só, você vai quebrar 6. Eu falei, não, compra as barras, traz na academia, manda entregar, que eu faço isso. Isso aqui, ringue, cara, né? Isso aqui é um ringue, mas muito antigo. Ó. Isso aqui também é capa de revista, isso aqui é pôster que saía nas revistas aí, então... É uma história que quando eu olho para trás, aí também fui campeão. Quanta história. É uma história. Foi uma Quanta vida, história, né? uma vida. E ainda continua, a gente vai falar do presente. Ô mestre, você também ficou 4 anos, né, no exército português. No exército português. Eu fiquei 4 anos. Você foi militar depois, mesmo. Depois eu fui mercenário. Então eu fui dar aula de tática de guerrilha, defesa pessoal e sobrevivência na selva para soldados angolanos. Aí depois dei alguns cursos na África do Sul também, de defesa Moçambique, pessoal. Angola? E Moçambique. E como que foi ser militar e praticar contato total, que naquela época ainda não estava decidido o nome, né? Tava naquela para definir o nome. Não tinha, não. Esse nome, ele foi definido na Europa. Ficou muita dificuldade, né, para implantar. No Brasil, quando você trouxe para você implantar, o pessoal tava entendendo que era um Kung Fu. Cara, eles achavam que esse cara é português, tinha que ter padaria. Como é que tá dando aula aí de artes marciais? Naquela época, só tinha 3 pessoas que davam aula. Um era coreano, que dava aula de Hapkido, Taekwondo.
o outro dava aula de Kyokushin lá no meu bairro e tinha mais 2 ou 3 que dava aula de judô, assim, mas não tinha uma abrangência muito grande de várias lutas que nem tem hoje. Então era mais fácil. Só que eu era uma pessoa de estatura mediana, baixo, dedicado, que já não traz muita credibilidade. Mas esse cara é bom mesmo? O cara com essa altura, pequenininho, um cara desse é bom? É mesmo isso tudo? Então, quando eu vi que estavam tentando te diminuir, desmerecer, não acreditando em mim, e eu tive a ideia de abrir. E como abrir? Aqui não tinha... Antigamente, quando havia um evento de karaté, era só de pessoas de karaté. Quando era de kung fu, era só de kung fu. Quando era de boxe, era só de boxe. Era só da quando modalidade judô, do evento. Então eu fiz um evento aberto a todas as artes marciais. Tá? O cara quisesse entrar, qualquer um podia se inscrever e entrar. Então aí é que nós começamos realmente a tomar nome e a criar nome.